Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que a graça e a paz esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, em tudo quanto fizermos, e que sejamos instrumentos para levar a graça e a paz do Senhor por onde formos nesse novo dia. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da palavra de Deus. E hoje a leitura está em Marcos capítulo 13. Se você está com sua Bíblia aí ao seu alcance, já abra em Marcos capítulo 13 e acompanhe a leitura da palavra de Deus. Marcos capítulo 13 diz: quando ele estava saindo do templo, Jesus saindo do templo, isso aqui, lembre-se, é a última semana, já estamos aí há 2 dias ou 3 dias da morte de Jesus. Então está se aproximando. Jesus está saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. O discípulo mostrando a magnitude da construção do templo de Jerusalém. Versículo 2: você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Essa profecia da destruição do templo se cumpriu no ano 70 da era cristã, com a invasão do exército romano que derrotou os judeus e destruiu o templo e Jerusalém. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Então eles perguntam, já que Jesus disse que no templo não ficaria pedra sobre pedra, os apóstolos perguntam: e quando será isso? E aí Jesus aproveita a pergunta para dar muitos sinais, não apenas da destruição do templo, mas da sua volta e da consumação de todas as coisas. E ele diz, versículo 5, Jesus lhes disse: cuidado que ninguém os engane. Essa palavra é muito oportuna. Precisamos estar atentos à palavra de Deus, como eu disse no vídeo de ontem, para não cair em engano, e submissos à direção do Espírito de Deus, com prudência e sabedoria. Versículo 6, muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E esta palavra de Jesus sobre guerras e rumores de guerras indica a intensificação destas notícias, visto que guerras e rumores de guerras sempre existiram. Nação se levantará contra nação, estou lendo o verso 8, e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Por que ele usa a expressão início das dores? Porque Jesus diz que vai haver um tempo de tribulação tão grande como nunca houve antes no mundo e jamais haverá depois. Então seriam as dores, mas as guerras e rumores de guerra serão anúncio, prenúncio destes inícios de dores. Verso 9, fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Sinônimo da perseguição que haveria. Houveram perseguições no início da Igreja Apostólica, tem havido perseguições em vários países do mundo, perseguição contra o Evangelho, contra a Igreja do Senhor Jesus, mas haverá perseguição muito maior à medida que se aproximar a consumação de todas as coisas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunho a eles. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer.
Digam tão somente o que for dado a vocês naquela hora, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito Santo. Palavra maravilhosa, só segue o seu coração. Na hora certa, submisso a Deus, o Espírito Santo lhe dará a palavra adequada para enfrentar a perseguição. Inclusive, uma coisa que eu sempre destaco quando falo destes assuntos é que sempre que a igreja foi perseguida, ela saiu fortalecida, ela cresceu. Foi manifesto quem realmente pertencia a Cristo, quem realmente estava disposto a pagar o preço pela sua fé. E isso fez com que a igreja fosse muito mais cheia do poder do Espírito Santo. Uma das coisas que eu falo para os meus irmãos é: não fique com medo da oposição e da perseguição. Pelo contrário, se empolgue com a possibilidade do avivamento, da manifestação sobrenatural do Senhor. Porque sempre que houve perseguição, sempre que houve a tribulação, a igreja se fortaleceu no Espírito Santo e o poder de Cristo se manifestou muito mais evidentemente. Versículo 12: o irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Oposição no seio da própria família, diante da perseguição e simultaneamente do avivamento. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é a marca do cristão. Se alguém se diz cristão, mas não persevera na sua fidelidade ao Senhor, isso é um sinal de que é um falso cristão. Versículo 14: quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O sacrilégio terrível é profetizado pelo profeta Daniel. Aqui ele remete a Daniel capítulo 9, 27, capítulo 11, verso 31, capítulo 12, versículo 11. E é muito esclarecedor sobre o sacrilégio. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 1 a 12, que diz que o anticristo, o homem do pecado, o filho da perdição, vai se sentar no templo de Deus, se declarando ser Deus. Isso é o que nós entendemos como sacrilégio, o grande sacrilégio que Jesus está enfatizando aqui. E ele continua: quem estiver no telhado de sua casa, não desça nem entre em casa para tirar dela alguma coisa. A tribulação vai ser apertada, não dá tempo de voltar atrás para pegar alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para grávidas e para as que estiverem amamentando, porque fugir sozinho é difícil, imagine com uma criança ou uma grávida. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno, e Jesus está apenas usando essa figura para intensificar, enfatizar a grandeza da perseguição e a urgência da fuga. Porque aqueles dias serão dias de tribulação como nunca houve. Viu? Como eu falei ali há pouco, nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Tribulação sempre houve, mas não tão grande e intensa como aquela que haverá na véspera da volta do Senhor Jesus. Aí as pessoas questionam: a igreja vai passar pela grande tribulação ou não? Não dá para bater o martelo sobre essa questão. Eu particularmente prefiro ficar prudente e estar olhando para Cristo, crendo em Cristo. Assim estamos preparados, seja para ser arrebatados antes da grande tribulação, seja para enfrentar a grande tribulação. Olhando para Cristo é garantia de vitória. Versículo
20. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Para você ver como a coisa vai ser intensa. Ainda bem que ele profetiza aqui que será por um período abreviado, porque se fosse muito extenso, ninguém suportaria. Mas por causa dos eleitos, por ele escolhidos, ele os abreviou. Se então alguém disser, vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Uma das estratégias do anticristo vai ser enganar as pessoas com falsos sinais. Por isso a necessidade de estar olhando para Cristo, submisso ao Espírito Santo e de olho na palavra, estudando a palavra, se aprofundando na palavra, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Versículo 23, por isso fiquem atentos, avisei-os de tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Tudo isso profetizado, ele remete aí na nota de rodapé para Isaías 13:10, 34:4. Joel também fala disso na sua profecia de que haverá sinal no sol e na lua. E ele continua, então verão o Filho do Homem, Jesus, vindo nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e reunirá os seus eleitos dos quatro ventos, dos confins da terra até os confins do céu. Então ele mostra que haverão eleitos pós-tribulação. Isso aqui é um dos textos que dá base para dizer que a igreja passará pela tribulação. Outros interpretam de outra forma, tudo bem. Há outros textos que sugerem, talvez, que a igreja seja arrebatada antes, mas não dá. Como eu disse, eu prefiro a prudência para não bater o martelo sobre essa questão. Pelo contrário, olhar para Cristo para estar preparado, seja para o arrebatamento antes da grande tribulação ou para enfrentar a grande tribulação. É olhando para Cristo, para o seu sacrifício na cruz, na dependência do Espírito Santo. Verso 28, aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que ele está próximo, às portas. Está dando esses sinais e é para a igreja saber. Haverá sinais de que Jesus está próximo. Eu acredito que muita coisa que está acontecendo em nossos dias fazem parte destes sinais. E as coisas estão acontecendo muito rápido. Então a possibilidade de que Jesus volte muito em breve é uma coisa real. Na verdade, a igreja sempre viveu nessa expectativa nos últimos 2000 anos. E não há problema nenhum se Jesus não vier logo, mas devemos estar preparados, inclusive, para a nossa ida ao encontro dele. Ele continua no versículo 30, eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Falamos isso recentemente. O Jesus está dizendo que parte das profecias que ele está falando iriam se cumprir ainda naquela geração. Alguns entendem que aqui Jesus está falando da última geração, que se referiria de uma certa forma figurada à lição da figueira, mencionada no verso 28. Não fica muito claro isso, mas o fato é que parte dessas profecias já se cumpriram, partes estão se cumprindo agora, e a igreja do Senhor Jesus sempre deve estar alerta para pregar o evangelho de Jesus Cristo e, olhando para Jesus, aguardar a sua volta. E ele continua dizendo no versículo 31, os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Eu creio nisso. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Não dá para bater o martelo sobre o dia e a hora.
Todo mundo que tentou errou. Vários grupos religiosos tiveram seu início nessas contagens e estabelecimento de datas. Cada vez que alguém anuncia uma data do fim do mundo, da volta de Cristo, eu sempre costumo dizer, não vai ser nessa data, porque Jesus disse que ninguém sabe o dia nem a hora, nem ele mesmo como homem que era, nem os anjos, somente o Pai. Verso 33, fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo, não dá para saber. Quem se propuser a adivinhar, a calcular, vai errar, vai dar errado, como se diz. 34, é como um homem que sai de viagem. Ele deixa sua casa encarregada de tarefas, cada um dos seus servos, e ordena ao porteiro que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando o dono da casa voltará. Se à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou ao amanhecer. Se ele vier de repente, que não os encontre dormindo. O que digo a vocês, digo a todos, vigiem. E em Mateus 26, 41, Jesus disse, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vigiar significa olhar para Cristo, para a obra de Cristo realizada na cruz. Colocar toda a nossa confiança na obra de Cristo realizada na cruz. Crucificar a nossa carne, a nossa inclinação carnal, todos os dias, como Jesus disse. Aquele que quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Portanto, que nós perseveremos, olhando para Jesus, não fique tentando adivinhar quando Jesus vai voltar. Apenas vigie, apenas persevere, apenas olhe para a cruz, para a ressurreição de Jesus Cristo, para a vitória da cruz ali conquistada. Coloque toda a sua confiança na graça de Deus, na obra de Cristo realizada na cruz, e assim você está preparado, seja para ir com Jesus no arrebatamento, seja para enfrentar a grande tribulação, seja para pregar o evangelho enquanto Jesus Cristo não volta. Continue testemunhando para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Espero que esta palavra seja esclarecedora para os meus irmãos. Se você concorda ou discorda de algo que eu disse, deixe aí nos comentários desse vídeo. Se você quer destacar alguma coisa que eu não destaquei, comente aí nesse vídeo. Isso ajuda o vídeo a ter alcance na plataforma. Se não, saia sem deixar um like nesse vídeo. Compartilhe aí, se você puder, nos seus grupos de WhatsApp e outras redes sociais, esse vídeo aí. E se alguém está aqui assistindo esse vídeo, talvez pela primeira vez, e ainda não está inscrito no nosso canal e gosta desse conteúdo e quer continuar assistindo, acompanhando aí as leituras diárias da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado por mais um dia que acrescenta a nossa existência. Obrigado pelo pão de cada dia suprir em nossas mesas. Obrigado pelo lar, pela família. Obrigado por acordar com saúde, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Que a sua bênção esteja sobre o seu povo, sobre cada lar, ó Deus, fazendo de cada casa um templo de adoração ao Senhor. Ó Deus, que haja paz, amor, alegria do Espírito Santo presente em cada casa. Ó Deus, que Jesus reine no seio de cada família, que haja harmonia entre os casais, que haja harmonia entre pais e filhos, sabedoria e autoridade para os pais educarem os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. Que haja sempre o pão de cada dia, a saúde em cada família, que haja harmonia entre os irmãos. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a vida dos meus irmãos, preservando-lhes a saúde.
restaurando a saúde de quem está enfermo. Ó Deus, manifestando o seu poder, a sua graça curadora sobre os doentes, doenças do espírito, da alma ou do corpo. Aqueles que estejam doentes em casa ou no hospital ou até na UTI, ou até mesmo aqueles que já estejam sem recursos da medicina, faça milagres a favor do seu povo em nome de Jesus, porque o Senhor é o nosso Deus que cura todas as nossas doenças. Que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Ó Deus maravilhoso, dê sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor tem confiado aos seus servos. Ó Deus maravilhoso, que, ó Deus, se alguém está endividado, que o Senhor dê soluções financeiras para quem está em dívida, para que todos os seus servos vivam com liberdade, liberalidade, ó Deus, glorificando o nome do Senhor na sua vida financeira. Ó Pai maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua igreja, sobre cada congregação local, sobre os pastores, evangelistas, missionários, avivando, renovando a fé a cada manhã, usando os seus servos para que com ousadia proclamem o evangelho de Jesus Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. Renova as forças de cada missionário, cerca com a sua proteção, supre segundo a riqueza da sua graça, move o seu povo para interceder e para contribuir no sustento da obra missionária. Tudo isso nós pedimos graças a maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, nosso Senhor, e seu sacrifício na cruz em nosso lugar, o perdão dos nossos pecados, a nossa reconciliação com o Pai, o livre acesso à sua presença, o privilégio de fazer parte do seu povo. Obrigado por esse instrumento, essa tecnologia que nos permite, neste dia, nos unir em oração e meditação da palavra. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo neste dia, para que sejamos instrumentos, para levar a sua bênção por onde nós formos, na vida de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através da vida do seu povo. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Desejamos que essa palavra lhe seja abençoadora. E se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da palavra de Deus. Um grande abraço a todos os meus irmãos.